O salário é o valor de mercado da força de trabalho. Então vejam, uma das coisas que Marx tenta mostrar para a gente é que a exploração não se dá no capitalismo pelo fato do capitalista pagar um salário menor do que ele deveria. O que o Marx nos diz é, olha, o capitalista paga o salário de mercado. Então, mesmo que ele pague, entre aspas, um valor justo, tá? Ou seja, o valor de mercado, o valor real da força de trabalho, ainda assim há exploração. Então, e por que ganha mal? Sempre que a gente toca nesse assunto, invariavelmente o empresário ou colegas seus que falam pelos empresários ou são muito sensíveis aos argumentos, dizem, mas a produtividade, sim, tem uma série de, a produtividade é muito baixa. Estão corretos, a produtividade é baixa. É isso ou tem também um componente social de uma determinada elite ou de um determinado segmento da sociedade que acha que tem de pagar mal mesmo, e a vida é assim. Às vezes tem essa sensação de que... A sua sensação está correta, mas são todos. Produtividade, quem produz é a elite. A elite que gera empregos bons, a elite que tem acesso à melhor educação e a elite que trabalha nos melhores empregos. Então, quando a gente quer produtividade, é da elite. Se a produtividade está baixa, é culpa da elite, não é culpa do povo. Porque o povo não tem acesso aos melhores empregos. Primeiro ponto. Segundo ponto. No Brasil, enquanto a gente não entender que a maneira como o país se insere no cenário internacional altera a maneira como a gente se relaciona entre capital e trabalho aqui no Brasil, a gente vai ficar nessa briga. Fica o empresário falando, não, mas eu não posso pagar tudo isso de direito, eu não posso pagar um salário maior, porque senão não fecho a conta. E a minha resposta é, você está tentando fechar a conta em custo. Sabe por que está tentando fechar a conta em custo? Porque o que a gente vende para o mundo é barato. Qualquer um vende. A gente só tem a capacidade de vender um volume grande de soja, minério de ferro e tal, que são os bens primários. Mas qualquer um produz. Tem terra arável, consegue fazer isso. Não tem muita tecnologia envolvida, ou a tecnologia que está disponível para todo mundo. Beleza. Depois eu deixo ele falar mais um pouquinho. Eu não tenho muito a discordar até esse ponto, tá? Eu quero apenas colocar algumas questões. Primeiro, eu não gosto de usar a expressão elite para falar de burguesia, porque elite remete àquilo que é o melhor, né? E se tem uma coisa que a burguesia não é melhor. Então eu gosto de falar como classe dominante, mas tudo bem, até não é uma crítica ao Roncalli, é bastante usual, né, a gente falar em elite, eu mesmo às vezes uso, é uma maneira fácil de ser entendido. Então esse não é o problema, eu só estou aqui aproveitando para fazer esse parênteses, para tentar criar esse bom hábito na gente, inclusive em mim, porque eu também repito elite às vezes, de não chamar de elite, né? Porque elite somos nós, né, galera? Elite é o que tem de melhor na sociedade e não é a burguesia. Segundo ponto, salário do brasileiro, né? O que o André tá falando ali, eu acho que ele vai explanar melhor daqui para frente, é algo que eu concordo. Lembra que eu estava dizendo um pouco antes que tem muito que a gente conversa, né, marxistas e keynesianos. O André é um keynesiano, um desenvolvimentista, que é uma cepa, né, dos keynesianos, uma vez que keynesiano é uma coisa que tem para todos os gostos. Então, o André seria um keynesiano de esquerda, né, um desenvolvimentista, uma coisa do tipo assim. Imagino eu, né? Me corrijam aí se eu estiver errado. E o que ele está dizendo é o seguinte, é meio que consenso, tá, entre os economistas, da esquerda à direita, que o salário ele é impactado pela produtividade. Então, quanto maior a produtividade, maior o salário. Só que falar assim em produtividade parece uma coisa meio abstrata, a gente não entende muito bem, tá? E é por isso que o André complementa dizendo, olha, pagar bons salários, receber bons salários, depende muito do que a gente produz. Quando o André está dizendo ali, olha, haver bons salários na economia é um problema da elite, no sentido de dizer que é um problema da classe dominante, da nossa burguesia, né? O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, o que a gente produz, né, na verdade a gente produz por interesse de reprodução do capital. Quem é que é o responsável pela reprodução do capital? É o capitalista. Então vejam, a decisão do que produzir, né, é não somente, mas principalmente do capitalista. E aí o André está coberto de razão no que ele está dizendo. O que a gente produz é algo que todo mundo tem capacidade de produzir, é algo que não requer muita tecnologia, que não requer muita especialização da mão de obra, e portanto não tem muito que aumentar produtividade a fim de transformar essa produtividade em salário. Entende? Uma coisa que eu repito e que eu escutei
já também o Paulo Gala, que é um outro desenvolvimentista, comentar, é o seguinte: ora, o que você quer? Você quer aumentar a produtividade do barbeiro? Como é que o barbeiro vai ser mais produtivo no seu corte de cabelo, no seu aparar a barba das pessoas? Né? Veja, é muito limitada, né, essa produtividade, esse ganho de produtividade. Tá? Então, basicamente, o que o Roncaglia está falando aqui para a gente, ora, para a gente ter melhores salários, a gente tem que ter uma estrutura produtiva, né, que produza mercadorias de maior valor agregado, que vai mudar a nossa relação com o estrangeiro, que vai mudar aquilo que o Roncaglia chamou aqui de relação capital-trabalho. Então veja, não basta apenas produzir. O que é produzido importa muito no capitalismo. Importa demais no capitalismo. Transferindo isso para a teoria marxista, o que é o salário para nós marxistas? O salário, tá, é o valor de mercado da força de trabalho. Tá? Então veja, uma das coisas que Marx tenta mostrar para a gente é que a exploração não se dá no capitalismo pelo fato do capitalista pagar um salário menor do que ele deveria. O que o Marx nos diz é, olha, o capitalista paga o salário de mercado. Então, mesmo que ele pague, entre aspas, um valor justo, tá? Ou seja, o valor de mercado, o valor real da força de trabalho, ainda assim há exploração. Tá? Porque a exploração não consiste em pagar menos pela mercadoria força de trabalho do que ela vale. O capitalista paga na mercadoria força de trabalho aquilo que ela vale. E mesmo assim existe exploração. Por quê? Porque a exploração não está em pagar um salário baixo ou um salário alto. A exploração consiste na reprodução do capital, que é consequência do capital variável, portanto, do movimento produzido na esfera produtiva pela força de trabalho. Então o capitalista ele compra a força de trabalho, compra meios de produção, a mercadoria é produzida, neste processo é gerado um valor novo, deste valor novo, tá, é que o capitalista extrai aquilo que ele vai pagar para a força de trabalho. Então, uma parte deste valor novo o capitalista paga para o trabalhador na forma de salário, e a outra parte é o trabalho não pago, que se você quiser pode chamar também de lucro ou de mais-valia ou mais-valor. Tá bom? É isso que o Marx está nos dizendo. Então, mesmo que o capitalista pague o valor real da força de trabalho, ainda assim existe a exploração. Tá, mas qual é este valor real? É lógico que o Marx entende a força de trabalho como uma mercadoria especial, porque ela é a única capaz de reproduzir o valor na economia capitalista, mas ainda assim uma mercadoria, uma vez que o capitalismo é a generalização da lógica da mercadoria. Então tudo acaba virando mercadoria ou podendo virar mercadoria no capitalismo, beleza? Então vejam, essa mão de obra, essa força de trabalho, esse valor dessa força de trabalho, ele até vai ser impactado pela lei de mercado. Tá? Então ele pode ficar um pouco mais caro, um pouco mais barato, mas assim como todas as mercadorias, uma vez que o capitalismo é essa enorme coleção de mercadorias, assim como todas as mercadorias, ele tem sim um valor, né, que é pautado pela reprodução de mercadorias, que é algo real, que é uma relação social existente. Qual é esse valor para o Marx? Que depois vai ser impactado, né, pelas tendências e contratendências do capitalismo. É o valor da sua reprodução. E aí nós vamos juntar com um ponto que o Roncaglia falou aqui nesses primeiros instantes do vídeo. Quando o Marx diz, olha, o valor da força de trabalho é o valor da sua reprodução, o Marx não está dizendo que o capitalista tem que pagar para o trabalhador somente aquilo que é estritamente necessário para ele não morrer de fome. Então, ele tem que alimentar o trabalhador para que ele não morra de fome e continue trabalhando. Isso é escravidão, galera. Não é isso que Marx está nos dizendo. O que Marx está nos dizendo é o seguinte: no capitalismo há uma divisão social do trabalho, há uma especialização do trabalho, onde existem inúmeros, milhares de tipos de trabalhadores.
Cada tipo de trabalhador tem um custo específico da sua própria reprodução. Ou seja, quanto que custa formar cada trabalhador específico. E esse custo de formação deste trabalhador, né, é o custo de reprodução da força de trabalho. Então, reparem, existem trabalhadores que têm um custo de reprodução muito menor do que outros. Como a nossa estrutura produtiva é muito simples, né? Como o que a gente produz é algo que todo mundo é capaz de produzir, como a nossa economia é majoritariamente formada por padarias, mercadinhos, lojinhas, qual é a força de trabalho que precisa ser reproduzida para tocar a nossa economia? É uma força de trabalho que tem um custo de reprodução baixíssimo. Porque para você atender numa lojinha de roupa, né, no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de qualquer cidade, qual é o custo de formação dessa mão de obra, de reprodução dessa mão de obra? Se você souber ler e escrever, souber fazer as 4 operações, se for um falante nativo que ouve bem, fala bem, se comunica bem, enfim, tá bom. Se for meio safo ali na hora de vender o produto, tá bom. Estão entendendo? É muito comum encontrar pessoas que tenham força de trabalho para desempenhar este papel na economia. Logo, este salário, o valor dessa força de trabalho vai ser muito baixo. Agora vamos pegar, por exemplo, tá? Sei lá, um médico, para cair aqui no clichê. O custo de reprodução de um médico é muito mais alto. Eu não estou falando só de formação intelectual, de anos de estudo. Não, a vida inteira do médico. Para ser médico na sociedade mercantil capitalista no Brasil, no século XXI, você carrega consigo uma série de signos. Né? Você vai ter aspectos culturais, ou seja, os médicos frequentam determinados lugares, consomem determinados produtos, têm determinada cultura, usam determinadas roupas, moram em determinados bairros. Tudo isso é calculado junto no tal custo de reprodução da força de trabalho, que vai fazer com que essa força de trabalho seja bastante menos abundante e bastante mais custosa de se reproduzir. Logo, essa força de trabalho vai requerer um valor maior por sua mercadoria, pela mercadoria força de trabalho. Para comprar essa força de trabalho é mais caro para o capitalismo. Então é isso que o Roncalha está falando. Vejam, nós temos perspectivas fundantes da nossa teoria completamente diferentes, mas nesse ponto ele estava usando uma linguagem para explicar a mesma coisa que eu expliquei aqui com outra linguagem, que basicamente é isso. Tá? Quais são os nossos empregos importam? Você não vai ter um atendente de padaria ganhando 7, 8 mil reais por mês. Porque não há produtividade que ele possa gerar que consiga fazer com que ele tenha um salário desses. Agora, para um engenheiro mecatrônico, para um prático, enfim, para um engenheiro civil, para um engenheiro mecânico, enfim, para um químico, aí você vai encontrar, né, postos de trabalho onde você possa ter esse nível de produtividade. Então o André está coberto de razão até aí. Isso depende da nossa elite, ele está chamando de elite aqui o que a gente chama de classe dominante, porque é dela, em última instância, não só dela, mas dela em última instância, a decisão de produzir. Então, se a nossa classe dominante produz minério de ferro, ela vai pagar salários de trabalhadores do minério de ferro. Não é isso? Que vai ter um ou outro engenheiro e grande massa de trabalhadores braçais.